Olá, seja bem-vindo a essa aula em que nós desenvolveremos o catálogo do nosso projeto de conclusão. É muito importante que, caso você tenha dúvida, você entre no grupo da Rede Cursos lá no Facebook. O link está aí na descrição. Você pode postar suas dúvidas lá no grupo. Bom, esse aqui vai ser o resultado da página catálogo. E a página catálogo está atualmente assim. Vamos começar pelo código HTML. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é uma div ID e eu vou chamar essa div de catálogo. Dentro dessa div eu vou criar algumas divs configuradas com o atributo class. Qual é a diferença do class para o ID? O class também permite que a gente coloque um nome na nossa div, mas a diferença é que uma class ela pode, vamos dizer assim, um elemento com o atributo class recebe um nome. A diferença é que um elemento ID só pode aparecer uma vez com o mesmo nome, com o mesmo valor nesse ID. Já os elementos com atributo class podem aparecer várias vezes. Por exemplo, se eu colocar aqui o nome item, eu posso copiar esse elemento aqui, Ctrl C, Ctrl V. E bom, eu vou ter três aqui elementos com o mesmo nome na class. Se fosse ID, eu não poderia fazer isso. Eu só poderia ter um único elemento ID igual a item. Bom, essa é a diferença entre class e ID. Outra diferença acontece lá no CSS. No momento de selecionar o ID, nós utilizamos o sinal de cerquilha. E no momento de selecionar lá no código CSS a class, nós utilizamos o ponto. Enfim, vamos continuar aqui desenvolvendo o HTML da nossa página catálogo. Eu vou criar aqui uma class chamada img, uma class chamada text. Dentro da text eu vou colocar h1 e vou colocar p. Vou copiar esse código, vou colar aqui e vou colar aqui também. No H1, dentro do img eu vou colocar um elemento img para adicionar a imagem correspondente ao carro. Images.png, vou copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S. Vamos olhar aqui os carros que nós vamos colocar. O primeiro é o 125S, o segundo é o BMW 501 e o terceiro é o BMW M1. Já vou colocar os títulos aqui no H1, 125S, BMW 501 e por último o BMW 1. Aliás, 1 não, né? M1. Ctrl S para salvar, vou atualizar aqui e pronto, já está aí. Agora falta a descrição de cada um desses carros. Aqui no elemento P, de cada item, de cada class item. Ctrl S para salvar, vou atualizar e olha aí, prontinho. Qual é a diferença entre a nossa página aqui e o resultado que ela deve ter? É a disposição aqui dos elementos, né? Porque no caso que a descrição, o título e a imagem de cada item está um do lado do outro, né? A disposição está diferente. Vamos arrumar isso aí no código CSS. Vou lá no meu style.css, que está vinculado ao arquivo HTML da página catálogo. Vou digitar aqui main para selecionar o elemento main. Vou digitar aqui cerquilha catálogo para selecionar o nosso div catálogo. Vou selecionar aqui o class, aliás, vou digitar aqui ponto para indicar que eu estou selecionando uma class, que no caso é a item. E no final eu vou selecionar aqui a class img. Vou colocar um vírgula para indicar que eu quero selecionar mais um elemento, que no caso será o main.
catálogo.item.text. Vou abrir e fechar chaves, e entre chaves eu vou fazer aqui algumas declarações. Eu vou configurar a propriedade display. A propriedade display diz como vai aparecer para a gente esse conteúdo. Vou colocar aqui em line block, dar um Ctrl S para salvar e vou atualizar. Bom, vamos olhar aqui qual foi o erro. Tá. Item, img, catálogo. Vamos ver aqui qual está sendo o erro. Bom, aparentemente está correto, né? Vamos ver aqui. Max widget aqui, colocar aqui 400 pixels. Vamos ver se vai. Certo. Deixa eu arrumar isso aqui. 700 pixels. Certo. Só que é o seguinte, vou arrumar isso aqui em outro local. Já explico o que está acontecendo aqui. Text P H1 Max widget 500 pixels. 500 pixels não. 800 pixels. Pronto. Eu vou explicar o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte. Eu precisei aqui utilizar uma propriedade para limitar o tamanho que o texto ocuparia. No caso que eu utilizei, a propriedade que faz isso, que limita esse tamanho, é a max widget. Aí no caso que eu configurei 800 pixels. Aqui em cima eu configurei a propriedade display, né, igual a inline block. Isso quer dizer que os dois elementos selecionados podem aparecer do mesmo lado que o outro na mesma linha. E o resultado ficou assim. Vamos melhorar esse resultado aqui. Eu vou pegar esse elemento img e vou colocar ele aqui float left. Já deu uma melhorada, mas ainda assim não é o suficiente. Vamos ver se a gente colocar o float aqui se melhora. Tá, não melhorou. Vamos ver. Tá, vamos pegar então aqui a classe text. Vamos colocar float right. Vamos ver se melhora. Não melhorou. Tá, então nós vamos ter que fazer o seguinte. Margin top menos 10 pixels. Vamos ver se melhora. Menos 50 pixels. Melhorando. 30 pixels. Certo, melhorou. O que eu fiz aqui agora para corrigir esse erro? Eu peguei a classe text e subi ela 30 pixels. Forcei ela a subir 30 pixels. Por isso eu coloquei o menos 30 pixels. Se eu tirasse esse menos, ela ia baixar. Quer ver? Ctrl S. Ela ainda fica 30 pixels mais baixa. No caso, eu forcei ela a subir. Menos 30 pixels. Eu vou também fazer o seguinte. Colocar o margin left 50 pixels. Ctrl S. Para dar essa distância. Vou pegar aqui o nosso item e colocar um margin bottom 50 pixels. Olha aí, já deu uma melhoradinha aqui no design. Agora eu vou explicar para você como é que funciona a propriedade margin que eu estava utilizando, né? A propriedade margin, ela define um espaçamento, uma distância. E no caso aqui, o margin bottom define uma distância para baixo. O margin left define uma distância para o lado esquerdo, em relação ao lado esquerdo. E o margin top em relação ao topo, a parte superior do elemento. E se você quiser definir uma distância em relação ao lado direito, você vai utilizar a propriedade margin right. Bom, mas vamos continuar aqui. Qual outra diferença aqui que nós precisamos mudar? Vamos pegar aqui a ferramenta de texto e vamos olhar aqui o título. O título está com a fonte Open Sans, regular, 24 pixels. Vamos alterar então o nosso
H1. Vir aqui H1. Regular. Vamos testar aqui o font weight, a propriedade font weight 400, para ver se o nosso H1 fica regular. Olha lá, ficou regular. O que acontece? A largura 400 corresponde ao regular aqui do Photoshop. Tá? E pronto, parece que está pronto. Vamos ver se o texto aqui embaixo também nós temos que mudar alguma coisa. O texto embaixo está light, então a gente vai precisar configurar a propriedade font weight em 300. Font weight 300. Ctrl S para salvar. Olha aí, já melhorou. Vamos ver o tamanho. Outra coisa. Tá 15 pixels,44. Mas o tamanho assim tá bom, até tá pequeno. Então eu vou aumentar. Para aumentar o tamanho, como você sabe, a gente utiliza a propriedade font size. Vou colocar 20 pixels. Melhor assim. Vamos ver. Tem mais uma coisa que a gente precisa alterar, que é o espaçamento aqui no começo do parágrafo. Para fazer um espaçamento no começo do parágrafo, nós utilizamos a propriedade text indent. E aí nós colocamos quantos pixels nós queremos de distanciamento. Vou colocar aqui 20 pixels. Vamos ver o resultado. 20 pixels está bom, mas ainda é pouco. Vamos colocar aqui 50 pixels. Olha lá. Pronto. Existe uma coisa aqui que está um pouquinho chato para o design, que é deixar colado os nossos itens, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o catálogo. Quando eu disse deixar colado, é deixar colado entre o header e o catálogo. Para a gente mudar isso, eu vou pegar aqui o ID catálogo e vou colocar um margin top 100 pixels. Vamos testar? Olha lá, ficou melhor, mas a gente pode diminuir ainda, colocar aqui 50 pixels. Pronto, ficou mais interessante. Bom, a página catálogo está pronta. Nós alteramos aqui algumas propriedades no CSS. Nós fizemos aqui a parte HTML. Eu recomendo que você copie, que você faça testes, que você tente na prática e que se tiver alguma dúvida, poste lá no grupo da Red Cursos, que quem sabe eu até faço um vídeo especial só para resolver a sua dúvida. Bom, eu aguardo você no próximo vídeo. Tchau!